aqui no nosso programa algumas vezes e que ela sempre traz aqui algumas dicas, né, para você organizar a sua casa, para você fazer a limpeza da sua casa com mais facilidade. Seja bem-vinda, Karen. Bom dia, Maika. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui pela terceira vez. E eu gostaria também de agradecer aos ouvintes que passaram a me acompanhar também. Eu tenho 2 nomes aqui em específico, a Valquíria Galo e o Nilson Assato. Um abraço muito forte. Muito obrigada por passar a me acompanhar desde então, desde que eu vim aqui dar a primeira entrevista. Olha, a Karen hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre como, né, você pode começar a organizar a sua casa, né? Por que eu trouxe a Karen hoje no nosso último programa? No Japão, a gente tem a tradição de fazer o conhecido Osodi. O Osodi, que em português, né, traduzindo, ele é uma grande limpeza. Então, os japoneses, eles têm o costume de fazer esse Osodi para você receber o ano novo. Então, quando você quer receber normalmente alguma coisa nova na sua casa, né? Então você vai receber um ano novo. Você faz, mesmo quando você vai receber uma visita, né? Você faz aquela limpeza. Tudo bem que quando vai a visita, você enfia ali, enfia aqui, né? Nas gavetas e dá um jeito. Mas esse Osodi é uma limpeza mesmo, onde você vai tirar tudo. Vai fazer uma reciclagem de tudo que você não precisa mais, que você não usa. Organizar a sua casa para você receber o próximo ano, tá? Então, isso também faz parte da limpeza das energias, tá? Então, para você receber energias renovadas do próximo ano. Então é muito importante vocês fazerem isso na sua casa, tá? E aí, Karen, na semana passada, a gente teve um ouvinte que perguntou pra gente, né, uma dica, né, de como começar a organizar, porque normalmente, quando a gente tem muita bagunça, ou tem muito acúmulo de coisas que você não usa, ou você não tem espaço mais pra guardar as coisas que estão jogadas ou fora do armário, você não tem esse espaço, você deixa lá. Deixa lá assim, é uma bagunça organizada, né? Que você vai amontoando no cantinho ali, vai amontoando, e quando vai ver o negócio ali, fica aquele cantinho da bagunça, famoso cantinho da bagunça. E não é legal, né, Karen? Esse cantinho da bagunça é onde você acumula energia não muito boa também, né? Não, com certeza, porque é energia parada, né? Você deixa tudo lá, acaba se esquecendo, acaba fazendo recompra porque você não se lembra do que tem. E no final, quando você acaba colocando qualquer coisa em qualquer lugar, você está arrumando, você não está organizando. Porque quando a gente organiza a casa, nós criamos sistemas, métodos e cada coisa tem uma casinha para morar. Se de repente você... eu acho que organização é muito mudança de mentalidade. Vamos supor que você queira começar agora e não sabe por onde. Você não sabe onde colocar suas coisas? Define uma caixinha de entrada transitória que no máximo as coisas vão ficar lá uma semana. Dá um prazo para ela, sabe? E aí depois você vai e coloca no lugar. Porque a nossa vida é muito corrida, né? Não dá para eu chegar aqui e falar, não, você tem que fazer isso todo dia. A gente sabe que não é sempre que dá tempo. Mas é isso, eu acho que a gente tem que começar por aí. E quando você olha para sua casa, você não tem ideia por onde começar, comece fazendo a triagem. Porque a triagem é onde você vai escolher o que vai ficar. Muito mais do que ter aquele sentimento de apego, de pensar, o que eu vou mandar embora, é pensar o que você quer que continue contigo no ano que vai entrar. Então, olha só, como a mesma coisa são pensamentos diferentes que você vai manter na sua casa, né? Então, e para quem está começando e vai fazer isso sozinho, eu sugiro que você comece por uma gaveta, depois por uma porta. Não é porque é final de ano que você vai tirar tudo para depois colocar tudo de novo, senão a pessoa vai deixar no meio do caminho, vai desistir. Então, vamos por partes, aos pouquinhos vai. Olha, o ano passado, foi ano passado, né, Karen, que você foi na minha casa? A Karen foi na minha casa e ela começou pela essa triagem, exatamente por essa. É uma dor, assim, né? Que tipo, você olha, a gente abre o guarda-roupa, né? Porque ela foi lá só pra organizar o guarda-roupa, né? Não a casa toda. E aí, ela faz 2 cestinhas, tá? Pode ser 2 sacos também.
O saco que vai ficar e o saco que você vai doar. Então você tem que pensar que vai doar e não jogar fora, tá? E aí, você vai tirando as peças. Vai tirando as peças do guarda-roupa e tipo assim, esse aqui ou esse aqui. Ou esse aqui ou vai. Esse fica ou esse vai. Esse fica ou esse vai. E aí, assim, né? Esse vai. Aí daqui a pouco você vai lá e fala, não. Esse não vai não, esse vai pra essa outra cesta. E então, tem essa parte do desapego, né? Porque às vezes você olha e você fala assim, ai, mas esse daqui, né? Tipo... eu ganhei de fulano. Ele tem uma memória ou tem alguma coisa ali. Mas só que, às vezes, eu nem uso aquilo. Mas aquilo ali só tá guardado assim, é um apego sentimental que você tem por aquela peça. Sim. E aí foi quando, né, a Karen até falou, não, isso daqui a gente pode, tipo, é aquele... de ressignificar as coisas, né? Isso. Se você não usa, você pode fazer outras coisas com ela. Exato. Então, de repente, um copo que era da sua mãe ou algum ente querido que não tá mais aqui, transforma num vaso. Ou uma coisa que é muito legal, roupa de quando você era bebê ou da família, que você quer manter, transforma numa colcha de retalho, sabe? Transforma aquilo em alguma coisa que seja útil, ou então coloca num quadro para dar um destaque. Se ela é tão importante para você, não tem por que deixar escondida e principalmente entulhada na sua casa, dá um destaque. Então, essa parte da triagem é a parte mais importante, né? Porque aí depois, o que você sabe que você vai deixar, né? E o que você vai doar já tá separado ali. Então aí é mais fácil até, né? Pra você guardar, dobrar o espaço que vai sobrar ali. Porque é muita coisa, né? Eu até, um pouco antes de começar o programa, eu falei pra Karen, acho que eu preciso... Porque quando a Karen foi na minha casa, eu falei, eu vou ter que fazer mais um guarda-roupa. E eu fiz esse guarda-roupa para ter um pouco mais de espaço. Aí eu coloquei, né, separei as roupas e coloquei nesse guarda-roupa novo. Aí eu falei, aí a Karen perguntou assim, e aí, tá tudo bem lá? Falei, então, eu acho que já tá apertado de novo. Então, eu preciso, né, também já fazer essa nova triagem. Exato. Porque ela falou, aí a Karen perguntou, mas mesmo com o guarda-roupa novo? Eu falei, Eu falei, sabe os cabides que você deixou a mais lá? Os cabides, porque, né, tem os cabides, né, que são um pouquinho mais finos, que cabem mais roupas penduradas. Eu falei, já foi tudo. Eu falei, até a moça que trabalha na minha casa, ela falou assim, Maica, a roupa que veio da lavanderia, eu não vou trocar o cabide porque acabou. Ela falou assim, porque a roupa só aumenta. Aí eu ainda falei, mas não tem mais cabide lá, não sei aonde. Aí ela falou, não tem mais cabide. Aí eu até falei pra Karen, até cabide eu vou precisar comprar mais, porque não cabe mais. Mas eu acho que antes de comprar mais cabides, é melhor eu tirar tudo. Exato. As coisas que, por exemplo, eu não usei durante o ano todo. Em um ano, a gente também muda prioridades, pode ter mudado a sua rotina, o seu gosto pode ter mudado. Você muda o estilo, você muda o gosto, né? Então, essa agora, no final do ano, é a hora certa pra você fazer isso, Maica. E os ouvintes aí também. Olha, então, fica a dica pra vocês. E aí depois, né, Karen, que, né, fez a triagem, aí você conseguiu organizar. Como que a gente começa a organizar? Por exemplo, vamos dar um exemplo hoje de guarda-roupa. Tá. Você vai organizar, por exemplo, começa por onde? Eu começo pelas coisas pequenas, pelas peças grandes, pelas peças que penduram, pelas peças que dobram. Eu sugiro que você comece pelas peças íntimas. Porque a peça íntima, você já começa a ter uma ideia da onde que você vai colocar. Normalmente a gente coloca em gaveta para ficar protegidinha de pó, né? Eu sugiro aquelas colmeias organizadoras também, que são super boas para otimizar espaço. Então, quando você começa por uma gaveta, já começa daquela motivação, igual quando você vai começar a fazer exercício, né? Você tira lá da gaveta aquela cueca furada, aquela calcinha furada, aquela calcinha manchada, né? Então... Aquele sutiã que já tá meio folosento. Não, ano novo, só coisa boa, só coisa nova. Depois disso, eu acho que você vai começar a ter uma ideia, até da primeira gaveta, do que vai sobrar ou não de espaço. E com isso você consegue quantificar. O próximo passo, normalmente eu faço categorias. Por exemplo, eu faço categoria de camiseta de manga curta, de manga longa, de regata. E vendo a categoria, a quantidade, eu consigo definir o que cada coisa vai ficar.
Uma coisa que eu dou de dica, até para quem está organizando a sua própria casa, é assim, vamos supor que você tenha um guarda-roupa de 2 portas. Eu não vou fazer com que você se troque meio aqui e meio no outro quarto. Tudo aquilo possível que você pudesse trocar por inteiro é ideal. Por exemplo, eu uso uniforme para trabalhar. O meu uniforme não fica meio lá no meu quarto, meio no outro quarto onde estão os uniformes, sabe? Então, é utilizar a lógica e o bom senso sempre para organizar também. A parte dos cabides também vai depois, mas eu acho que ver a quantidade de coisas que você tem, fazer essa categorização, é muito importante para você começar a fazer a setorização, que é colocar nos lugares ideais. Identificar a quantidade para colocar nos espaços adequados. Não, eu posso falar, né, por experiência própria, que isso facilita muito a vida. Porque, lógica, tipo assim, né? as roupas íntimas ficavam num lugar, aí, por exemplo, as minhas roupas. Hoje, a Karen fez de uma forma que, por exemplo, eu sei, a blusa tem blusa, normalmente você usa com calça ou com saia. E aí, tá tudo ali, perto. E aí, uma outra parte que ficam só, tipo, coisas compridas. Aí eu sei que tudo que é comprido eu vou encontrar ali. As camisetas estão ali naquela gaveta. E aí, como a camiseta você vai usar junto com shorts ou com uma calça, elas estão também próximas ali, né? Pra você já, por exemplo, pegou aqui em cima e assim, embaixo já tá a parte de baixo. Você consegue compor o seu look sempre no mesmo lugar. Quando muito, uma coisa sazonal, por exemplo, um casaco pesado, ficar num outro cômodo, tudo bem. Mas o importante é que a organização, ela traz a visibilidade, a praticidade, a funcionalidade. Então, é pensar que você vai ganhar tempo com espaço organizado, não ficar procurando, né, criando sistemas malucos, mas é criar sistema que vai funcionar. E a calcinha, sutiã, roupa íntima, sempre próximo à porta do banheiro, que facilita bastante também. É a mesma coisa para suas roupas, toalhas de banho. Sim. Também, que é legal você deixar também num lugar que é de fácil acesso do banheiro, né? Também. E tudo depende muito da rotina, da casa. Ih, a gente pode ficar aqui 20 horas falando. E é legal, porque assim, pra quem ganhar hoje, né, o Moshi Moshi, que é o segundo prêmio, que são esses produtos que depois eu vou mostrar aqui pra vocês, e mais a consultoria online da Karen, é muito legal, né, que vocês façam essa consultoria, aproveitem essa oportunidade, quem ganhar, porque ela dá várias dicas, assim, que no nosso dia a dia, às vezes na correria, a gente nem pensa que pode fazer assim, assado, e aí ela colocou as etiquetas, porque aí eu sei que por exemplo, eu sei que ali é a gaveta com camiseta de manga curta, aqui é a camiseta de manga comprida, aqui é calça tal, aqui é shorts. Porque quando tá dobrado, muitas vezes você não consegue identificar o que é o que. Mas aí, você colocando a identificação, igual por exemplo hoje, a moça que trabalha na minha casa, eu sei aonde que é porque eu tô ali todos os dias. Mas, por exemplo, ela passa e ela guarda. Hoje ela guarda. Então, se ela guarda, ela sabe onde ela tem que guardar e eu sei onde eu vou encontrar. Antes, ela passava, só que aí ela guardava e aí eu não sabia onde estava. Não sabia onde estava, por quê? Porque ela guardava no lugar que ela achava que era. E no final, as duas ganharam tempo com isso. Isso, aí né? Hoje ela sabe onde tem que colocar e eu sei onde eu encontro aquilo. Sim. Tá muito mais fácil. Então, assim, facilita o nosso dia a dia. Com certeza. E aí, Karen, né, falando assim, essa é uma parte da organização. Porque aí depois, você organizando tudo isso, fica tudo muito mais fácil. Nossa, com certeza. Só que antes, né, de você começar a colocar de volta as coisas no lugar, a gente tem que fazer uma limpeza, né? Sim, com certeza. Porque vamos pensar que é como se fosse um novo momento da sua vida. A organização é assim, antes da organização e depois da organização. E nesse momento a gente também já traz boas energias, bons fluidos para isso. E falando nisso, Maica, agora no final do ano tem muita gente que fala assim, nossa, final de ano eu vou fazer aquela faxina, eu vou pegar aquele quartinho da bagunça que eu nunca entro e eu vou tacar todos os produtos que eu vi na minha frente, porque eu acho que vai ser mais potente. Só que eu também queria falar para as pessoas, para elas tomarem cuidado com isso, porque mistura de diversos produtos, elas podem estar fazendo uma bomba química. Por exemplo, água sanitária e sabão em pó é uma bomba química.
água sanitária com vinagre. Nossa, água sanitária com sabão em pó? Não pode, Maica. Nossa, já fiz isso várias vezes. Você não começa a ficar tonta? Começa a liberar Não, eles soltam um gás, assim, um cheiro forte. Sim. Cheiro forte. Então, e o problema, por exemplo, da água sanitária com sabão em pó é que os dois produtos juntos, eles se neutralizam. Ou seja... Ele não vai limpar. Não vai limpar. Então, nesse caso, o ideal seria usar ou um ou outro. Esses produtos, por exemplo, detergente com água sanitária, desinfetante, ou então álcool gel com água sanitária. Nossa, é um negócio que muita gente na época do Covid foi para o hospital intoxicado por conta disso. Porque pode queimar a pele, pode trazer problema no sistema nervoso, em pulmões, justamente por causa dos gases tóxicos que acabam na reação química, né? E esses produtos são excelentes quando usados isoladamente, mas muitas vezes um anula o efeito do outro, sabe? Então, aí a gente acha que vai ficar mais potente, né? Porque vai desinfetar e vai limpar. Então, você lava primeiro com sabão e depois, se quiser desinfetar, você passa a água sanitária. E o que as pessoas precisam saber é muito cultura de brasileiro, né? Ai, quanto mais produto tiver, nossa, mais cheirosa, mais limpa a minha casa vai estar. Ela pode sim ficar cheirosa, mas às vezes tem alguns produtos que só dão cheiro, eles não limpam e também não desinfetam. Sim. E a gente não tem hábito de ler rótulo, né? Então, é importante eu trazer esse assunto aqui, porque não é a quantidade de produtos que vai fazer com que sua casa fique limpa e que o ambiente fique limpo também. Na maioria das vezes... até, inclusive, na manutenção, depois desse faxinão, eu acho que detergente e água resolvem, assim, muito, muito, muito. Por isso que é importante os ouvintes se atentarem a isso. Olha, a gente já tem uma pergunta do nosso ouvinte. E para você que está nos acompanhando pela live no YouTube, a nossa produção colocou aí, né, as misturas de limpeza perigosas que vocês têm que tomar muito cuidado, hein? Oi, Maica, aqui é o Edson Inohira de Nagoya novamente. Eu gostaria de saber da Karen, roupa que você não usa durante um ano, é bom desfazer? Gostaria de saber a opinião dela e um excelente programa, tá bom? Beijos. Oi, Edson, obrigada pela pergunta. Eu acho que você deve se perguntar, será que se eu não usei por um ano, teve um motivo, né? Será que você, por esse mesmo motivo, vai utilizar no ano que vem? Então, se a sua resposta é não, eu não vou utilizar, não tem por que ficar guardando, é um espaço na sua casa. E eu sempre costumo provocar, né, os meus clientes, falando assim, quanto que vale o metro quadrado da sua casa? Será que você não poderia colocar uma camiseta que você realmente gosta muito e que você utiliza muito no local dessa? Ou então, outra coisa, não necessariamente porque a gente tem espaço em casa que a gente precisa ficar completando. Eu acho que a gente tem que ter em casa somente aquilo que a gente usa, que faz parte do nosso momento e que a gente ama. Tá? Então, e eu também queria trazer um pouquinho falando de minimalismo, que as pessoas acabam se confundindo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, minimalismo é ter 3 peças de roupa, 4 calcinhas, não é isso. Aí você vira cebolinha, homônica, né? Porque aí você usa só aquilo ali. Não, minimalismo é você usar tudo aquilo que você tem. É o que é essencial para você. Se você tem 500 calças, mas você utiliza as 500 calças e realmente utiliza, de verdade, de coração, você tá sendo minimalista, entende? Então, não importa quantas coisas que você tem na sua casa, o que importa é que você utilize. O que não faz sentido para mim é deixar as coisas paradas na sua casa. Imagina, tem muita gente que deixa a louça guardada só para quando vem uma visita. Eu posso falar? Vou falar, hein? Minha mãe, quando ela casou, ela ganha um monte de coisa, né? E um monte de coisa repetida, que na época não tinha esse negócio de fazer lista na internet e tal. Então, aí tinha um monte de coisa guardada, um monte. Taça de não sei o quê, jogo de talher do não sei o quê. Aí tudo guardado. Aí, quando a gente foi, né, pro Japão, a gente teve que guardar tudo e tal, e aí, era muita coisa guardada que, tipo assim, nunca usou. E aí, quando a gente voltou, depois de 10 anos,
né? Minha mãe voltou depois de 10 anos pra tirar tudo aquilo lá. Pergunta se ela usou. Pois é, então. Então, assim, podia ter passado pra frente, né? Ou usado. Então, eu acredito... Eu não sei se isso daí é só... Não sei se é coisa de japonês ou se é... Ou é, assim, a maioria, vocês ouvintes, né, que não são descendentes de japoneses, me contem, né, se isso daí é coisa de japonês de ficar guardando as coisas novas pra usar um dia e não usa, entendeu? Mas eu tenho um bom exemplo fresquinho na cabeça de todo mundo agora. Na Copa, a gente não utilizou o melhor que a gente tem logo de cara. Nem Não mais. é? Então, pois é, ficou guardado e talvez a gente não tenha a possibilidade de usar. Uma a gente não dica teve, que eu sempre né? dou, igual, por exemplo, se você vai comer um negócio, né? Aí, lá no seu prato tem ali, vamos supor que tem ali várias coisas, né? O arroz, feijão, não sei o quê. Aí tem aquela, sei lá, aquele croquete de não sei o quê, que é o que você mais gosta. Aí você come tudo e deixa aquele por último. Só que aí alguém pode ir lá pegar esse croquete e aí você vai ficar sem. Então, come ele primeiro. Então, eu Pois sempre tenho... exato, Eu tenho isso na cabeça. exato. Quando eu vou comer alguma coisa, eu já vou no que eu gosto de comer. As mesmas coisas que a gente guarda para visita. Gente, sério, a gente falha quando nós oferecemos para nossa família o copo de extrato de tomate. A gente tem que usar o que é bonito, que é todo dia. Sabe uma coisa que eu faço todos os dias com meu marido? Eu sei que não tem a ver com organização, mas eu brindo com ele todas as vezes que a gente senta à mesa, porque hoje é o dia mais importante, sabe? Todo dia é, né? Todo dia. E aquela refeição que você tá fazendo, seja sozinho com a sua família, você tem que desfrutar da sua casa. Vai lá saber quando que vem a visita, se vem a visita ou não. Usa, torna um momento especial, sabe? Reveza as coisas. Eu acho que isso é importante. Então, aí tudo isso, né? Então, melhor você sempre usar. E esse negócio da roupa que o Edson, ele comentou, eu acredito que muitas mulheres devem fazer isso também, tá? De você guardar aquela roupa que não te serve e olhar aquela roupa e guardar pra falar que um dia vai usar, porque um dia vai voltar e entrar naquela roupa. Só que aí, sabe o que vai acontecer? Quando você emagrecer pra entrar naquela roupa, você não quer usar mais aquela roupa, aí você emagreceu, aí você já tá do jeito que você quer, você vai querer coisas novas. Aí você não vai usar aquilo. Então, normalmente, eu sugiro para as pessoas, principalmente para quem acabou de ter filho, que gostaria de voltar a ter o mesmo corpo, ou então para quem tem aquele efeito sanfona, que fica gordinha, fica magrinha de novo, separa todas as roupas que não te servem, sejam pequenas ou grandes, e coloca dentro de uma mala e dá um prazo de validade. Se a sua meta é, por exemplo, emagrecer, eu quero emagrecer e daqui a 3 meses eu vou estar com X peso. Anota, coloca na sua agenda. Se nessa data você não chegou no seu objetivo, será que você está trabalhando para isso? Porque às vezes você demora um pouquinho mais. Se você está trabalhando e está indo de encontro, ok, deixa lá. Se não... Olha, é questão de você pensar, de você desapegar, de doar para alguém, ou então até fazer um dinheirinho, vender a roupa, né? Então, isso é uma coisa muito importante de se pensar. Dar um prazo de validade para tudo, para todos os nossos projetos a gente tem isso também, né? Olha, a gente tem um ouvinte aqui, o Maurício, ele tá falando assim, né, das roupas, que tem 2 categorias de roupas, né, para trabalhar e para desgastar no dia a dia. Tá certo. Né? E a roupa para um momento em que reparam mais, né? Que, por exemplo, são as festas, né? Para sair também. Então, você separa ali. Não, tem pessoas que fazem esse tipo de categorização. Se para ele funciona, ok. A organização tem que funcionar para você. Porque, por exemplo, eu posso organizar na sua casa regata, manga curta e manga longa. E dentro de cada categoria, por cor, para ficar mais fácil. Karen, eu me organizo por cor. É do branco pro amarelo, vermelho. E independe da peça que seja, lógico, mais curta eu coloco na frente para até ter mais lógica. Mas para mim, eu me coordeno melhor por cores. Então, a organização tem que ser de acordo com aquilo que é mais fácil para você. Se ele se acha, ok, ele está organizado. A Karen organizou para mim com as cores, principalmente as blusas, né? Roupas de tecidos coloridos,
que estão separados por cores. Aí você sabe que, eu quero usar aquela roupa rosa. Aí você vai lá onde tá o rosa e procura. Fica mais fácil de lógico, procurar. Né? Mas tem assim, isso, né, das roupas que você usa todo dia, que aí tem até lá uma etiqueta numa gaveta que tá escrito assim, roupas de ficar em casa. Então, quando eu vou ficar em casa, eu abro a gaveta de roupas de ficar em casa. Tá Agora, bem escrito essa bem gaveta assim. de roupas de ficar em casa, na pandemia, ela cresceu muito, porque as pessoas ficaram em casa. Mas se você não fica fazendo tanto home office, se você já voltou à rotina normal, repensa essa gaveta para ver se ela precisa de tantas roupas, né? Eu, por exemplo, não costumo ficar em casa quase nenhum dia. Então, a minha gaveta de ficar em casa, na verdade, são 10 peças lá e acabou. Então, tem que ser de acordo com a sua rotina. Mas eu posso falar que essa pandemia, ela me ensinou a usar tudo que eu tenho. Ah, que ótimo. Então, por exemplo, eu não fico mais guardando aquela roupa para usar numa ocasião especial. Tipo, eu comprei, eu vou usar, eu uso. Pode ser que uso numa combinação diferente que não fique um negócio tão, né, tão chique ou tão, né, assim, tão formal, né? E aí você usa com uma outra combinação que você consegue usar no dia a dia. Então você acaba conseguindo usar em vez de ficar guardando para uma ocasião especial. Porque, por exemplo, na pandemia, vou guardar aquela roupa para sair. Você ia sair quando? Entendeu? 3 anos depois. Exatamente. Então, com muita gente deve ter acontecido isso, né, Karen? Com certeza. E os gostos das pessoas também mudaram. As pessoas prezaram muito pelo conforto, né? Então, tudo é muito transitório. Quem sabe daqui a um ano seja tudo diferente de novo também, né? Olha, tem um vídeo que a produção ela tem pra gente mostrar de uma casa, porque todo mundo acha que, por exemplo, o Japão é muito organizado, né? O japonês é organizado. Depende. Na semana passada eu até comentei, né, que existem, né, as pessoas que gostam de juntar coisas, guardar coisas, e aí vai fazendo aquela acumulação, né, de objetos, de roupas, de tudo que você imagina. E é um exemplo que eu acho que vocês vão entender o que eu quis dizer, que o que eu presenciei lá no Japão, que foi uma casa que você não conseguia nem pisar, você não enxergava nem o chão. Só que lá eram restos de, por exemplo, embalagens de, comida de coisas descartáveis, tipo PET, latinha, sacola, tudo que você imagina, né, dessas coisas descartáveis espalhadas na casa inteira, tipo, em cima dos móveis, tudo, e você não conseguia nem enxergar o que tinha embaixo. Então, era um negócio assim, e era uma casa de menina. Um apartamento de menina. Então, era algo assim que foi muito assustador. E a gente tem um exemplo, né, de um vídeo que é uma filmagem que foi feita, né, até uma matéria que saiu na televisão no Japão, que mostra um pouquinho dessa bagunça, tá? É uma bagunça, não chega a ser isso que eu presenciei. A gente consegue mostrar a produção já? Olha, você que está nos acompanhando no YouTube, a produção vai passar aqui na nossa tela do estúdio para vocês acompanharem um pouquinho de como que é uma casa não organizada lá no Japão. Olha, a porta do armário, normalmente lá no Japão, elas são feitas num material que não é um papelão, mas é um material meio de papel, que ali você viu, né, que o gato roeu tudo, a porta. E assim, ó, o corredor, você não consegue passar porque tem tanta caixa, tanta coisa espalhada. E aí é uma casa, né, de uma família. E aparentemente, a pessoa que mora nessa casa, né, na verdade, ó, é o quarto do filho, né? Ele tem, o quê? Mais ou menos, deve ter uns 30 anos. Ele não tem cara de ser muito novo. Mas, assim, são pessoas, igual, por exemplo, ele é meio... Deu a entender ali que ele é meio que um viciado em videogame, né? Então, são pessoas que não estão preocupadas. Ela tá preocupada em jogar ali. E essas coisas de cuidar da casa, de enxergar ao redor dele, ele não enxerga, né? E aí tá tudo bem, daquele jeito bagunçado, né?
Pode ser que para ele esteja tudo bem, né? Mas quando começa a entrar nessa questão de saúde pública, até às vezes envolver cheiro na casa, isso é um pouco preocupante. Então, para ele, se for o caso só dele não ligar realmente para a organização, é uma coisa. Mas eu também trabalho com alguns clientes que têm um caso de desorganização crônica, né? Que muitas vezes, assim como uma pessoa, que eu também faço organização de pós-luto, que é muito difícil para a pessoa, e a pessoa sabe que precisa organizar as coisas do doente, falecido, mas ela não consegue. Normalmente, quem fecha um diagnóstico, eu trabalho em parceria também com psicólogos e com psiquiatras. Muitas vezes pode ser por conta de um estopim, pode ser por conta de um trauma, da perda de algum ente querido. Então, eu não posso ficar dando sugestões do que pode ser. Mas acontece, são casos que têm que ser analisados com mais calma mesmo. Porque muitas vezes, né, às vezes, isso que você falou, a pessoa tem algum trauma ou algo que impede ela, né, de conseguir organizar. Sim, então realmente eu tenho que analisar junto com essa junta médica para ver se realmente é só uma questão de prioridade dele, ou se a pessoa tem alguma coisa ali para trabalhar. E quando envolve os médicos trabalham a parte da psique e eu trabalho a parte da organização. Conjuntamente, pego na mão da pessoa e muitas vezes as pessoas que me procuram nessa situação de desorganização total, elas não sabem por onde começar. E eu vou com a maior paciência do mundo e caminho junto. É muito importante salientar que esse tipo de organização não é uma organização com prazo para término. Muitas vezes não tem, a não ser que a pessoa precise sair do imóvel. Mas muitas vezes pode demorar meses, anos, porque às vezes dói para a pessoa, né? E assim, a gente organiza a parte de fora para organizar a parte de dentro. Só que ninguém fala que no meio do caminho também a pessoa pode dar uma paradinha ali, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós somos seres humanos, né? Mas a organização tá aqui para ajudar a pessoa a fazer deslanchar a vida e continuar. Olha, a gente precisa ir para um breve intervalo. E aí, voltando, a gente vai falar um pouquinho. A Karen vai dar algumas dicas de produtos que você pode usar na sua casa, tá? Agora há pouco ela falou de produtos perigosos, né? De misturas que você não pode fazer na sua casa, mas depois a gente vai dar dicas para você de como você utilizar melhor os produtos na sua casa. Olha, a Murasan, ela tem uma grande variedade de própolis que nem eu conhecia. Olha, tem a famosa verde de Minas, a vermelha de Alagoas, a própolis marrom e a tal da Gelprópolis, que é uma própolis feita de abelhas nativas brasileiras, que são aquelas sem ferrão. E você indo até a loja da Murasan, eles podem te ajudar a indicar a melhor própolis para você. E na loja dizendo que você é ouvinte da Capital, você já garante 5% de desconto em todas as suas compras. E pelo site murasan.com.br, usando o cupom CAPITAL no Japão, você também garante já o seu desconto. A Murasan, ela fica na rua Galvão Bueno 352, a 4 minutos do metrô Liberdade. Pensou em própolis? Pensou em Murasan, própolis de tradição. E a Murasan, em parceria com a Green Propolis, enviou para a Karen uma lembrancinha aqui, ó. Muito obrigada, Maika. Muito obrigada, Murasan. Eu queria agradecer o Alexandre Sakamoto e a Maki Sakamoto, que são lá do Apiário Sakamoto, que são os produtores da Green Propolis. Karen, então continuando, né, as nossas dicas, né, para os nossos ouvintes, a gente já falou, né, dos produtos perigosos, né, das misturas perigosas que normalmente, né, todo mundo faz em casa, até eu, dessa do sabão em pó com água sanitária, eu já fiz isso várias vezes. Normalmente, para lavar o banheiro, né, a gente acha que já vai desinfetar ali. Só que aí tem as misturas boas, sim, que você pode utilizar e você pode fazer mesmo essa mistura na sua casa, né? Pode. Inclusive, essa misturinha que eu vim trazer aqui de dica é para você fazer a manutenção da sua casa, sabe? Depois que você fez aquele faxinão, agora é preciso manter, né? Então, por exemplo,
para vidros, uma coisa que eu acho muito legal utilizar é a gente utilizar um borrifador. Eu trouxe esse pequenininho aqui, mas as pessoas podem utilizar até de 1 litro. Para vidro, se você colocar meio litro de água com 8 gotinhas de detergente e uma tampinha de álcool, primeiro você vai limpar o vidro para tirar a poeira. Tá. E depois você vai com paninho para limpar. Paninho de microfibra. Então você não pode jogar direto essa mistura na janela, no vidro sujo, Não, né? E eu sugiro sempre que aplique direto no paninho, tá? E tem um paninho que eu trouxe que é específico para vidros e lentes. E ele é ótimo, porque ele realmente traz um brilho. Muitas vezes só com água já funciona. E tem um nome esse paninho aí, Karen? Só pra gente para indicar? vidros e lentes, ou vidros e espelhos que você acha em qualquer lugar. Esses produtos que eu trouxe são da Inbox Organização e Limpeza, que é uma loja de organizadores e também eles vendem produtos de limpeza e eles têm uma gama enorme de produtos que eles podem informar para vocês, instruir inclusive os produtos de brinde também. Então isso aqui é excelente, muito melhor do que os outros que ficam saindo fiapos. Ele é de microfibra, só que ele é especial para vidros, tá? É diferente daquele de microfibra que ele é mais fofinho, né? Isso, e esse aqui até para aquário é muito bom também. Tá, então você tira a poeira e aí você aplica a mistura da água no com paninho. Água, álcool e detergente, né? Isso mesmo. E aí uma coisa que é importante também, muitas vezes as pessoas elas pegam um pano e simplesmente passam, né? Mas até o pano, na técnica moderna de limpeza, você pode economizar pano e depois você só lava um pano e não vários. Se você dobrar no meio e no meio de novo, você pega uma borda, encosta e vai arrastando e trazendo. E não simplesmente espalhando que nem todo mundo costuma fazer. Faz isso no fogão, faz isso na janela, faz isso no seu móvel, inclusive nos mops que eu trouxe aqui para passar no pano, para passar no chão, desculpe. Se você fizer essa técnica, você vai trazer para você não vai espalhar. Então, a forma correta de utilização também é um pequeno detalhe, mas você vai economizar esforço, vai economizar tempo, vai economizar água, porque você não vai ficar lavando muito pano. E essa é uma dica bem bacana também. Nossa, lavar pano depois que você faz a limpeza é um merece. terror, Você vai né? economizar muito pano. E por falar nisso, Maica, uma coisa, eu trouxe os paninhos de microfibra aqui que eu acho eles ótimos. Tem muita gente que tem aflição, mas usa luva, né? O pano, eu acho importante salientar o porquê que eu trouxe algumas cores diferentes. É para evitar... Ó, mostra aqui na nossa câmera, essa daqui do lado direito. Paninhos de microfibra. Ó, são coloridos. Eu sugiro que, por exemplo, a cozinha e o banheiro tenham cores diferentes. E assim como na sala, no quarto, tudo bem ter a mesma cor. Mas cozinha e banheiro são panos que, imagina, você não pode usar um pano da cozinha no banheiro e vice-versa, por causa da contaminação cruzada. Então isso é muito importante. E a técnica de passar pano nos lugares é exatamente a mesma que eu ensinei. Então você usou uma banda do pano, abre, desdobra e utiliza então, ó, outra. é igual eu vou fazer com papel. Então você dobrou aqui, ó. Dobrou. Aí você vai limpar com e vai lado. Trazendo assim, fazendo vai trazendo 8. Assim. Ah, você faz assim. Isso. Ah, entendi. E você vai arrastando a sujeira pra cá. Baixo. Exato. Ah, tá. E aí depois, se precisar passar de novo e o pano tá sujo, eu desviro e uso o outro lado. Banda. Olha só quanto de pano você já não economizou. Então você consegue usar 1, 2, 3, 4 lados. Isso, aqui. e dependendo, você consegue usar do outro lado também. Você consegue virar ele exato. e usar mais 4 vezes. Já economizou aí lavada de pano, tá vendo? Entendi. E uma coisa bem legal também, eu não sei se as pessoas conhecem, a esponja mágica. Isso aqui, pra quem tem filho pequeno, é maravilhoso. É esponja de, como que chama? Melamina. Isso, você pode quebrar com a mão. E você só coloca água e você passa, por exemplo, se seu filho passou uma canetinha na parede, um giz de cera, passa ela, nossa, aquilo ali sai que é uma beleza. Você sabe que isso daí, essa esponja, eu acho que ela veio lá do Japão. Porque lá no Japão, ele chama, tem uma marca lá no Japão que chama Gekiochi-kun. Gekiochi-kun é que, Gekiochi é que limpa
ele tira a sujeira pesada. E você não precisa passar produto. Nada, e você não dá nada. nada pra esponjinha, porque é uma Exato. esponjinha branca, parece uma espuma. Aí você fala, essa espuminha não vai fazer nada. Não, Mas só ela, é você uma molha beleza. e passa, ela já sai. Só tem que tomar cuidado se tem a lugares parede que for... sai tinta, hein? Exato. Então, se a parede for colorida, aí não dá. Ou então passa bem de levinho. Mas muitas vezes, por exemplo, quando eu entrei no antigo apartamento que eu estava, no chão, que era de madeira, tipo dessa cor assim, marfim, sabe quando fica a marca do móvel do antigo morador? Sim. Eu falei, gente, eu vou ter que trocar todo esse piso aqui que eu achei lindo e maravilhoso por causa de uma marca no chão. E eu tentei vários produtos de limpeza, gastei assim uma fortuna. Sério, numa loja eu comprei daquele compridinho por R$9 na época. Eu utilizei e limpei todo o meu chão. Depois é importante passar um paninho seco pra ir tirando, porque senão ele continua fazendo a ação de Sabe o corroer. que ele é bom também, Karen? Sabe o box do banheiro, quando ele começa Sim. a ficar aquele... Muito tempo, né? O vidro, ele começa a ficar aquele esbranquiçado, Sei. né? Que você não tira sempre, e aí ele vai acumulando ali. E aí, se você passar essa esponjinha, ele sai Ele também. ajuda, Ele é bem ajuda. bacana. E no box, até pra evitar, já porque a gente tá falando nisso, aquelas manchas, todas as vezes que terminar de tomar banho, passa aquele rodinho lá. E isso faz com que evite muitas manchas na sua casa. Se você não mas isso tem a que é legal. esponjinha, uma dica é detergente de coco. Ah, detergente é detergente, né? Detergente de coco, o cheiro é maravilhoso é muito também. bom. Isso. E assim, pra você limpar várias coisas, né? Exato. E Eu tô dando essas dicas porque, assim, dica de comida eu não dou, tá? Porque eu não cozinho. Mas limpar a casa eu gosto de limpar. Então, não, dica é de ótimo. limpeza... Tudo que for de bom pra compartilhar é excelente a gente trocar aqui, né? Então, eu trouxe essas dicas modernas. Eu tenho esse mop sequito aqui, que tem muita gente que morre de raiva dele. Será que dá pra Ó, dá pra ver verem? ali, ó. Isso. Porque eu as pessoas não gosto desse negócio, não. Então, será que você utiliza da forma correta? Todo mundo fala assim, é duro tal, mas você tem que deixar de molho pra ele ficar molinho. Dá pra você utilizar na função de passar pano, mas também dá pra você utilizar na função de rodo. Então, por exemplo, tá no banheiro, você tá lavando, você vai, retira a água e tira. Com ele é muito mais fácil e você vai economizar muito mais o seu braço. Tem gente que acha que ele é um pouco ele mais absorve pesado. a água, né? Exato. E esse outro mop aqui, esse também eu não sei se eu gosto, não, mas... ele já tem o próprio borrifador, não é aquele que eu mostrei, né? Então ele fica todo acoplado. Fica o paninho aqui que você pode trocar também e você vai fazendo aquele movimento de 8. Então você economiza um super tempo com isso daqui. E a vassoura, eu sugiro até aposentar em casa, porque porque levanta aí o pó. essa parte do tecido, né, do pano, você consegue tirar e lavar, né? Então você Sim, tira ele tem e um lava. refil. E o líquido que tá aqui, o produto que está nesse recipiente em cima, ali tem um gatilho que você aperta e o líquido ele Isso. desce pro pano. E ele fica alto. E esses instrumentos, hoje em dia, muitas vezes eles têm o extensor também, que você não tem que ficar se abaixando. Então, vassoura só faz com que a poeira se levante. E esses produtos que eu tô mostrando aqui, eles são de uma técnica mais moderna, que faz com que a gente que tem pouco tempo, ganhe tempo fazendo... E como coisas. que chama aquilo ali? Mop sequito. Mop sequito. Isso. E esse aqui? Esse daqui é o mop spray. Ah, tá. Então esses dois mops a gente encontra em qualquer loja de produto que tenha Normalmente em produto de mercados limpeza. mesmo, No supermercado utilizam, mesmo. ou então na Inbox, organização também que eu mencionei, mas em mercados você encontra. Ah, que legal. Olha, hoje o tempo tá um pouco curto. A Karen, como que os nossos ouvintes podem te encontrar? Porque eu sempre no Instagram dela, nas redes sociais, ela dá algumas dicas. Sim. Todos os dias eu tô por lá. No Instagram, tô todos os dias, é @donaorganizada. E por telefone também as pessoas conseguem me encontrar, é prefixo 11, São Paulo, 995091690. Olha, então, Dona Organizada, né? Então, a Dona Karen Dona Organizada. Então, vocês procurem lá, a Dona Organizada, que a Karen sempre dá dicas
para vocês usarem, né, no seu dia a dia também. Isso. Karen, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por pela dar essas dicas oportunidade. para os nossos ouvintes. Eu espero que todos vocês usem essas dicas aí para limpar a casa. Ó, ainda tem mais 2 semanas aí para vocês limparem Isso daí. para o ano novo. E tendo dúvida, pode me chamar. Eu respondo. Fala que é ouvinte daqui da capital no Japão. Vai ser um prazer falar com vocês.